Bom, olá pessoal, tudo bom? Voltamos aqui, a gente vai falar um pouquinho agora do pacote PUR, tá? A gente aprendeu como fazer vários tipos de interações no R, e essas interações a gente fez elas usando, por exemplo, os loops for, while, certo? A gente fez também usando algumas funções tipo apply, né? A gente viu apply, acredito que a gente tenha visto outros tipos de apply também, como tapply, certo? E agora a gente vai ver um caso especial que é a função per, certo? Essa função per aqui, ela vai fazer o mesmo tipo de interação, tá certo? Ou vai aplicar uma determinada função num data frame ou num vetor, tá? E ela vai fazer essa interação de uma maneira bem rápida, tá? Bem mais rápida do que os outros casos de interação, como for ou while, que são os casos mais clássicos, ou apply, supply, os membros da família apply, tá? Então a ideia do per é fazer essas interações, tá, de maneira mais rápida possível. Eu não vou falar nesse curso aqui, mas num curso avançado que possivelmente a gente possa dar, vou falar de um outro pacote que está ainda em teste agora, que é uma extensão do per, que é o FUR, certo? E que ele é ainda mais rápido do que o per em algumas situações, tá? Mas a gente deixa isso mais para frente, beleza. Então, vamos começar aqui, vamos ativar o pacote per, já tem que estar instalado no arquivo de vocês, tá certo? E aí a gente vai gerar esse data frame aqui, tá? O que esse data frame tem? Ele é um data frame que ele tem 4 variáveis, tá? Todas as variáveis têm tamanho 10, certo? E eles foram, cada observação dessas 4 variáveis aí vai ser formada por uma distribuição normal randomizada. Vai ser aleatório, uma distribuição normal randomizada, certo? Muito bem. Então, bom, a estrutura do pacote, vamos ver aqui como é que ficou a data frame, tá? Então, esse aqui é o nosso data frame, tudo legalzinho, do jeito que a gente pensou. Muito bem. Quando a gente for olhar aqui as funções map, né, essas funções map elas estão associadas e linkadas, né, elas foram desenvolvidas pela equipe que hoje controla o RStudio, né, que é a equipe do RStudio, certo? E essa equipe de desenvolvedores do RStudio, eles têm uma característica legal, que é que eles desenvolvem vários pacotes para data science que estão todos conectados e todos funcionam muito bem. Então, é dessa equipe, por exemplo, os dplyers, o Tidyverse, o ggplot2 e assim sucessivamente. O PUR é também dessa equipe, tá certo? E a grande vantagem do PUR é que, por ele ser integrado a essas funcionalidades já do próprio RStudio, então ele acaba funcionando melhor do que outras formas de fazer loops. Além disso, né, e eu acho que é a principal até característica dele, ele é muito simples de ser empregado. Tá? Diferentemente de um loop for, por exemplo, que você tem que botar o condicional, estabelecer o que vai ser aplicado e assim sucessivamente, não. Ele simplesmente tem uma estrutura bem simples, que é dado map, o complemento, tá certo? E esse complemento daqui a pouquinho eu vou falar o que é. Você insere o conjunto de dados e insere a função. E aí, dependendo do complemento, aí e da função, obviamente, aí ele vai aplicar a função no seu conjunto de dados diretamente do jeito que você pensou. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Tá? Nesse caso aqui, o nosso conjunto de dados é esse aqui, né? Com 10 observações para cada 4 variáveis, para essas 4 variáveis, e a gente quer aplicar simplesmente a média. Tá? Então, a gente vai fazer map dados, média, né? A gente vai aplicar isso aí. Certo? E aí ele já vai entregar para a gente a média de cada uma das variáveis. Tá? Veja, se a gente fosse fazer isso de uma outra maneira, poderia ser um pouco mais complexo. Com o apply ou com o tapply é fácil de fazer, tá? Mas com outro exemplo, por exemplo, usando for ou while, é um pouco mais difícil. Tá? Então, eu poderia guardar isso aqui e aí o resultado disso aqui vai ser um data frame, como a gente vai ver aqui. Tá?
Na verdade, perdão, o resultado é uma lista. Está até aqui escrito. Certo? Mas a gente pode fazer isso de uma maneira diferente. Quando os nossos dados, se a gente quiser criar um vetor numérico, a gente pode simplesmente trocar esses complementos aqui, tá certo? E fazer com que ele crie um vetor numérico. Então, eu posso rodar isso aqui agora, e aí ele vai me dar um vetor numérico dessas informações. Tá? Ou eu posso criar um vetor lógico, indicando quando que ele vai ser double ou numérico, né? E aí, no caso, todos aqui são, obviamente, doubles ou numéricos, né? E aí, ele vai me dizer que ele é verdadeiro para todos, tá? Ou então eu posso criar um vetor somente de inteiros, e aí o complemento vai ser int, certo? Aí, tá? E aí ele faz, obviamente, uma aproximação, tá? Ou a gente pode criar um complemento só com caracteres, tá? E aí, todos eles aqui vão ser agora não mais números inteiros, tá? Mas sim strings. Tá bom? Então, essa é a função, o pacote per, tá? Que tem essa função map, e ela permite a gente fazer essas interações de uma maneira muito mais rápida, tá? Porque a funcionalidade dele é muito mais integrada ao RStudio. Tá? Bom, é isso.